A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo Pastor Carlos Alexandre Costa e vamos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu lhe peço, me siga lá no Instagram, @Pastor Carlos Alexandre Costa. Nós estamos aqui com um exemplar da Folha Maçônica. Era uma revista que ela era publicada e distribuída por e-mail. Nós estamos aqui com a edição de 30 de julho de 2011, ano 6º, edição 307. O criador desse conteúdo é o maçom Robson Granado. Ele é jornalista, escritor e ele é pintor, inclusive um grande pintor. Você encontra facilmente as obras dele na internet, tá? Tanto para vender quanto em exposição. É um homem culto, um homem muito inteligente e realmente tem um talento excepcional nas artes. E ele, sendo maçom, ele fazia esta revista eletrônica e nós vamos lê-la, tá? Tem uma história que ilustra a intenção primária dele. Nós não vamos ler a edição inteira, somente a primeira folha. Então, primeiro vamos ler o que ele diz aqui. Grandes iniciados, pastores evangélicos e dedicados maçons. Acompanhe comigo aqui essa história. Esses maçons não viram em sua condição impedimento para a fé cristã. Porém, há pastores evangélicos que propagam entre os fiéis que a filiação maçônica implica grave falta para com Deus. Certa vez estava acompanhando o concerto do meu carro em uma oficina e lá havia um pastor da Assembleia de Deus falando de sua fé com empolgação. Simpático, eu o escutava. Ele se entusiasmou e começou a me revelar os crimes espirituais cometidos por maçons. Ele coloca aqui entre aspas. Como maçom, precisava ser moderado, discreto e prudente. Nada opus, nem me revelei. Depois que ele partiu, o mecânico comentou que aquele pastor era aliado espiritual do traficante que dominava o Morro do Dendê, uma comunidade na Ilha do Governador com intensa atividade no tráfico de drogas e de armas. A Ilha do Governador, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Surpreendentemente, soube que o chefe do morro havia se convertido e impunha regras inspiradas em sua nova fé a todos os seus subordinados, ou seja, o traficante supostamente aceitou Jesus, mas não abandonou o tráfico. E essa história, quando eu era ali adolescente, eu ouvi algo referente a isso. Tá? Isso foi uma história muito contada no meio de evangélicos, tá? Essa conversão atípica. E aquele pastor era consultado sobre criminosos que o tráfico pretendia executar. Após entrevista com o transgressor, o pastor dava sua palavra final sobre sua possibilidade de recuperação. Em função da avaliação, o bandido seria poupado ou morto, e alguns eram eliminados. Sim, o pastor também ungia as armas dos traficantes. Ele mesmo me disse que um fuzil ungido mataria muito menos. Graças a Deus temos maçons e temos pastores evangélicos que se pautam por um comportamento mais digno. Então, assinado aqui, Robson Granado. Então, ele vai dar uma lista aqui de pastores evangélicos que têm um comportamento mais digno, que foram grandes maçons, porque esse é o tema aqui, né? Grandes iniciados, pastores evangélicos e dedicados maçons. Por que eu estou trazendo esse vídeo, essa lista, essa revista? Porque você vai reconhecer alguns nomes aqui. Você vai ver aqui pessoas que... Eu não vou comentar nada, não vou atacar a igreja de ninguém, eu não vou falar mal de ninguém, eu só vou colocar aqui o que está registrado na história, o que é de conhecimento público e o que está publicado em uma revista de uma pessoa que autenticamente é maçom. Ponto. É isso que eu estou fazendo. Não estou acusando nem atacando a fé nem a denominação de ninguém. Então, o primeiro aqui da lista é o reverendo Dr. Álvaro Reis, muito famoso. Um dos maiores oradores que honraram o ministério da palavra entre os presbiterianos.
Foi ele, como maçom, quem interferiu junto ao GOB, é o Grande Oriente Brasil, no sentido de postular junto às autoridades governamentais proteção ao reverendo Matatias Gomes dos Santos, muito famoso também, que pastoreando a Igreja Presbiteriana do Alto Jequitibá, Minas Gerais, sofreu torpe perseguição religiosa. Tá? Essa história é muito conhecida e muito famosa, pode pesquisar na internet. Não vou me aprofundar, apenas aqui, ó, 2 grandes expoentes da fé presbiteriana eram maçons. Inclusive, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele fez um vídeo no YouTube falando da questão da maçonaria dentro da igreja presbiteriana. Inclusive que um dos rachas que houve dentro da igreja presbiteriana do Brasil foi por conta da aceitação ou não de membros maçons dentro da igreja presbiteriana. O que particularmente é difícil falar sobre isso, porque a igreja presbiteriana no Brasil sempre foi conduzida pela maçonaria, e isso não é um ataque que eu estou fazendo ou falando mal. Isso é história. Qualquer livro de história minimamente sério que trata sobre o tema Igreja Protestante e Maçonaria sabe muito bem disso. Reverendo Pascoal Pita, um dos primeiros missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil em Portugal, maçom. Reverendo Doutor Jorge Buarque Lira, só nomes aqui, ó, conhecidos e renomados. Renomado escritor da Academia de Letras de São Paulo, autor de várias obras, dentre as quais destacamos A Viga Mestra da Maçonaria, A Maçonaria e o Cristianismo. Então você pode procurar esses livros, comprar em sebos, e você vai ver que foi um reverendo que escreveu, ok? Pastor Paulo Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus Ministério Madureira, Rio de Janeiro, notável administrador e grande evangelista e maçom. O pastor Paulo Leivas Macalão também compôs e traduziu vários hinos. Da onde? Da harpa cristã, que se encontra na harpa cristã, hinário oficial das Assembleias de Deus. Então, Paulo Leiva Macalão era maçom. Maçom. Tá lá, ó, na Gênese da Assembleia de Deus Madureira. A gênese dela é maçônica, é de um ente maçom, tá bom? Pastor Túlio de Barros, famosíssimo pastor, durante anos foi pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio de Janeiro, dos maiores ministérios do Rio de Janeiro. Um grande homem, advogado, pregador. Em seu ministério foi um homem de oração, maçom convicto, maçom. Pastor Túlio de Barros era maçom. Então vamos lá. Último aqui, reverendo Galdino Moreira, uma das mais expressivas figuras do ministério presbiteriano. Foi por muitos anos diretor e redator do jornal O Puritano. Inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre o movimento puritano, as suas origens cabalísticas, as suas origens em ordens secretas, o puritanismo, tá bom? Cheio e infiltrado de pessoas, inclusive, ligadas à Rosa Cruz. Sim, isso tem livros, tem história. Um dos livros que você pode ler algo nesse sentido é o História Secreta do Ocidente de Nicholas Hager, tá? Com as devidas referências no livro. Então vamos lá, olha aí, ó. Onde manteve apreciada coluna sob o título Consultório Bíblico para responder perguntas relativas à Bíblia, doutrinas e etc. Então, pessoal, vou ler só até aqui, tá? Esse exemplar. Então, nós temos aqui uma lista de grandes pastores, homens de nome e de renome no cenário nacional, tá? E até com referências internacionais,
pioneiros em diversas áreas no que diz respeito às igrejas evangélicas brasileiras, um acervo grande aqui, né, de presbiterianos e, em segunda instância, assembleianos de grande nome e fama, que eram maçons, pastores fundadores de igrejas, pioneiros na evangelização e que eram maçons. Eu não tenho nada contra, cada um segue o que quiser. Hoje eu tenho essa total maturidade e convicção. Este não é um vídeo para atacar a fé de ninguém, não é um vídeo para julgar, é um vídeo para expor a verdade, porque isso é uma verdade. Tem outros livros que falam sobre isso. E eu penso que esconder essa verdade, porque a maioria dos evangélicos, por inúmeros motivos, são contra as atividades maçônicas. Isso então não deveria ser ocultado. As pessoas deveriam terem a opção de não estar nessas denominações se são contrárias a essas práticas. Agora, aquelas pessoas que não veem problema algum entre o exercício do ofício maçônico e você exercer o evangelho, aqueles que não veem problema algum nisso, opcionalmente, não sairiam dessas igrejas ou denominações. Tá bom? Então esse é mais um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Não estou aqui fazendo juízo de valor, nem emitindo a minha opinião de maneira clara e direta. Eu tenho sim, de maneira muito mais profunda, a minha opinião sobre esse tema, mas eu estou apenas trazendo isso aqui para vocês para expor algumas verdades históricas que são ocultadas da maioria das pessoas. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério. Se inscreva no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Fique na paz do Senhor Jesus.